como eu já tenho o hábito de auditório ou de fazer rebuscagem histórica perante como reintroduzir valores para uma compreensão, para que se redatar, atualizar, utilizar recurso de referencialidade continuada, com responsabilidade laboratorial, eu tenho que fazer rebuscagem e atualização, né? Então, geralmente, a gente tenta integralizar, usar o critério praxeológico de aplicabilidade. Eu, geralmente, na maioria das vezes, eu me atraio por coisas de ensino, categorizar ensino universitário, dar, redatar coisas inteligentes, literalmente a prática aparentemente popularizada, mas com a rebuscagem intelectual. Que, né, eu gravei um vídeo, aí quando eu vejo, ele já deu meia hora, eu achei que eu nem ia conseguir lançar no status. E fica difícil você partir os quadradinhos. Você acha que os quadradinhos vão ficar despedaçados e você vem repetindo um pedaço e um quadradinho passa a ter um montante de coisas. Aí esse vídeo que eu gravei em média de uns 28 minutos, eu vou terminar de postar amanhã. Eu vou fazer uma rebuscagem esses dias aí sobre algumas coisas que eu acompanhei ao longo do tempo, porque eu sempre acompanhei, eu catalogava e acompanhava as responsabilidades multidepartamentais que implicavam setores de avaliação física que funcionavam em todas as salas de ginástica, que categorizavam academias populares e academias elitizadas, mas as falhas e os avanços, e uma academia pequena não significa pouca angariação de fundos, né? O que uma pedra vira um Vaticano e o que, né, aparentemente olhar sobre relatividades literalmente sideralizantes, né? Esse planeta não é nenhum ponto, o que é uma galáxia, ou você imaginar os infinitivos, né? E espaço vazio, o que é destudar ou transitar entre todos, o que vira entender com macroperiodicidade, macroatomizações como infinitivas, que implica sobre coisas, sobre ciência, né? Que momento enxergar subatômicos como frações, eu tenho transparência, eu tenho percepção, eu tenho translucidez, e até onde entender o corpo perante a roupagem, que por vezes a gente fala que é falha, que implica armazenar alma, entendimento de alma e subsistencialidade, quando você tem que rebuscar a naturalização aparentemente infantil e até que ponto isso se faz consciente e crítica para você alcançar status intelectuais, até onde isso é dinheiro ou não necessariamente, ou dinheiro não pode comprar, ou dinheiro até onde, sobre algumas condições mercadológicas errôneas, implique em você utilizar o critério da ação de graça, ou justificar a permissão de ser participativa com o modelo criacionista de alavancar emprego, rebuscagem sustentada, de ser uma aula constante, quando você pode utilizar, tem uma bagagem que você pode falar em algum momento, você quer o teu momento prático, não dá só para falar, mas o que é você utilizar esses recursos que dão sentidos de otimizar em trabalho, otimizar em campos falados, rebuscagens que repensem os momentos das atividades bruscas, né? Que momento traduz algumas coisas, convida, desbravam pessoas com habilidades que você pensa que não tem e se apresenta perante essas coisas. Então essas coloquialidades intelectuais que subsistenciam quem somos na igreja, quem somos no mundo comum, quem somos entre ministérios da palavra em totalidade, em campos nobres que pela lógica mercadológica você tem um status academizado, que é categorizar educação, física, além da física, o que é a física, o que é a astrofísica, o que é educar a física. Somos convidados de fato entre arbitrar e usufruir, destituir o arbítrio, dizer que não tem, que não ganha, categorizar o usufruto como questão de liberdade ou entendimento de regras, quando falamos de regimes governamentais, como impostação religiosa que mesmo se faz acreditar, transcendentalizar, revelar entendimento presente, humanizado e divinizado, com as suas práticas cotidianas, o que vira especificidade sobrar, cultura, arte, que o que é a gente categorizar aulas paralelas e como recortar e que passam num ambiente dentro de atividade total, que também ganhou méritos em salas de ginástica,
experimentam falar, mas não dá tanta publicidade, não necessariamente esse tipo de público agrada, mesmo sendo uma sala pequena. Quando a gente categoriza dança, atividade de alongamento, yoga, como colocar isso num contexto mercadológico, como isso se fez entre a dança, entre a luta, entre essas salas recreativas e modalidades, entre ergometria, o paradoxo, o paradigma da ergometria, quando categorizar por que atividades aeróbias e entre atividade de força, ganhar resistência, aptidão física, entender ganho de massa como ganho de força, como hipertrofia, como fases de definição muscular, que todas têm vários propósitos e várias formas de você operacionalizar emagrecimento, enrijecimento, queima-ganho. Então existe um infinitivo que convida o que eu falo como burocracia. Aqui alarmar a atenção não é negligenciar descabidamente, saber compartilhar o em que momento convida sermos velocidade ou brando perante perceber a temporalidade das coisas que tomaram grandezas que parecem não caber num dia, e incongruentes quando olhando as questões que falamos que o capitalismo se faz selvagem e tenebroso, né? Descabido, alienador, é a questão da probabilística infinitiva descabida, que fica muitas vezes para não confundir, não entender que algumas coisas têm paredes, têm méritos, quando você categorizar, entender as paredes e a seriedade, não do oba-oba, empurra para lá, empurra para cá, o que é, eu categorizo como verbo gerundificar, eu tenho ortodoxalizações perante o fator do que racionalizaram como referência bibliográfica e algumas coisas em modelos de status de apresentação dissertativa, perante valores religiosos, o que fez modernizar, ou em que momento aparentemente somos naturalizados, somos comuns, e a fé te convida e te apresenta revelações perante minuciosidades do que eu categorizei como, né, o que é um milagre ortodoxal, a radicalidade das coisas, o que é um princípio que politiza, que filosofiza, que sociologiza, que categoriza os ministérios maiores, os ministérios que se fizeram correntes e apontados incongruentes. Porque naquela tribuzinha o Jesus com aquele verbo nem falava direito ou nem escrevia, porque foi acreditado e desacreditado. A verbo gerundificação, por vezes, ela utiliza poucas palavras e elas ganham singularidades. Que é um modelo relativista, que é uma constante cosmológica, que é operacionalizar em gênios que foram apontados como matematicíveis, físicos, químicos, e o que viram pilares de minuciosidades de regras e não regras, incorrupção, em que momento a coisa trouxe a linearidade. Eu coloco tudo sobre o modelo da Santíssima Trindade, o modelo vivo de Espírito Santo, o que viram homem e mulher em primeira instância, como autocriado, quando bem observado, auto-observado, intra-observado, em que momento a interatividade da lógica, do instinto, da genesiologização aterrizada, que recorta um modelo familiar a ser acreditado ou desacreditado. Por quê? O que são aqui apontar matéria-prima como coisificações, num dado momento você colocar água, fogo, terra e ar, propriedades fundamentais, vivas, mortas, né? Sólido, líquido, gasoso, animal, vegetal, mineral. Vamos descendo isso aí, vamos botando carboidratos, lipídios, proteínas, integral, diet, light diet, né? Executivo, legislativo, judiciário, atividade, movimento, exercício. Então tem muitas minuciosidades sustentáveis que alavancam de várias maneiras a mesma coisa de forma diferente. O que é otimizar inteligências e valores a perceber e ser degustativos repetitivamente ou com singularidade, aparentemente a mesma substanciação. Nossa, é o mesmo arroz com feijão, eu estou vendo diferente, né? Questões minuciosas sobre esses feitos e em que momento a palavra é um verbo muito mais ortodoxal e revogável para irrevogável quando sustentar a palavra, né? Incorrupta do valor do que não é para ser perdido, é para ser preservado. Então eu tenho muitas classicizações grandes de impostações e trabalhos testemunhos ao longo do tempo, que eles já atuam como um valor de ação de graça para melhoras governamentais, e eles estão em todos os lugares do mundo, ele não tem preço. Eu utilizei como o reino de Deus, que não é para comprar nem para vender,
e como otimizar, recapitalizar e ressustentar através do corpo que mostre atividade dinâmica, convide à prática, bata de frente com a evolução, com a genética, o que é o criacionismo bem entendido, mal entendido, a quem apontou e desapontou o monoteísmo, como a necessidade de fazer caber em 24 horas e o que sobra, unigovernamentar a palavra de ministérios maiores, a quem apontar descabimento de globalização, de polarização, de multipolarização. Eu utilizo os regimes de governo como formas, né? O que virou capitalizar, precisou enxugar, entender até que ponto somos inteligentes, bem capitalizamos, até que ponto entre o que categorizaram como monarquia, república, império, o capitalismo, quando entre tribos sobraram-se inteligentes, antes era trindade, não era antes de Cristo, depois de Cristo, mas sem o Cristo, assim o benefício de botar nas costas do Cristo e depois de Cristo, tem toda uma retratação que a periodização ela exalta. Vira o que é uma periodização histórica, o que é um ato, o que é um fato acreditado, um fato presencial que testemunha um modelo e permite, aí a periodização biológica, mas a história está aterrizada, o que é uma pessoa física e jurídica, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas você está onde, filho? Você tá fazendo isso em levitação, filha da puta? Ainda que no chão não passe, você destitui. Quando a gente coloca padrões, condições jurídicas, condições sustentáveis, ser pessoa física, ser pessoa jurídica, eu com responsabilidade técnica de entender eu como corpo trabalhista, as relações duráveis e semiduráveis que transitavam, e colocar em pauta academizações populares, o que foram academias de letras, o que são academizáveis nobres. Então o meu trabalho é como se fosse um trabalho para morrer e ficar ou gerar infinitivos. O que eu já escrevi, o que eu já produzia fora de uma pessoa genial, assim, eu me categorizo como eu entendo ter sido categorizado. O que eu fiz pelo esforço, pelas perdas e tal, foge do padrão de uma pessoa da área da educação física. Geralmente eles optam por ser michês, eles optam por ser prostituídos e prostituidores. Isso não tem nada a ver você andar pelado, mostrar o corpo, mas até que ponto algumas gravidades de você querer ser o leão de chácara e o burrão, que escrever tronchado é uma coisa, demonstrar que você escreve porque não leu, não escreveu e é analfabeto é uma coisa outra. E ainda que tenham dificuldades para todos, o que é mobralizar, alfabetizar, pedagogicizar naquele tempo, entender pedagogias abertas e fechadas, tem um limite para você baixar a bunda sobre questões quando de fato a intelectualidade se apresenta, se firma como também um modelo prático perante um campo tão largo, né? Entre esportes e entre quem justifique água, fogo, terra e ar, caiu, subiu, dizer que tudo é uma atividade física, tudo é queima, tudo é recreação, a quem é amadorismo, a quem justifique responsabilidades profissionais, ou de fato professor antes, corpo docente, corpo discente, né? Profetização, ministérios que mesmo façam-se funcionar até onde o que vira, entre casa, rua, trabalho, pessoas desconhecidas de outras línguas, o tempo histórico de dicionarizar, como traduzir sem deturpar e otimizar e questionar os mistérios do universo e ser revelado esses valores morais, traz uma responsabilidade muito notória. Olha eu de novo, só querendo dizer que eu botei metade daquele vídeo, vou colocar o resto depois, amanhã ou tal, fazendo um arcabouçamento sobre coisas que a gente vai falando aos pedaços, mas tira aquele dia para falar algumas curiosidades, tira uns dias para falar de estética aparentemente bizarra, de palavrão, qualquer coisa, né? Mas dizer que as coisas têm que ter um enredamento sustentável, né? Que é uma complexidade de valores, e eu tive sobre muitas responsabilidades de pessoas dependerem da minha assinatura para ganhar estágio, formação, muita coisa. Mas é isso daí, dizendo que fica, né, com medo de jogar no status se não dá, e o trem vira uns quadradinhos, peleja, aí você fala, ai caralho, tentando ajudar, e tô me fudendo, já era pra estar dormindo, mas tentando ajudar, mas se faz interessante, eu gosto porque mesmo é a competência do qual eu não abro mão. Subsistenciar, compartilhamento, isso sempre vai ter uma pessoa que é o personal do outro dia. Eu sempre busquei ser professor e não personal trainer para extorquir as pessoas, mas elas agregaram juízo ao meu diferencial, a minha dinâmica de oportunizar, não esquecer das condições básicas que sustentam a coisa, como em que momento ir e vir, na diferença, no meu limite, quando eu também, né, mas eu quase sempre estive tentando
nunca abandonar o mercado e nunca perder os alunos que precisaram do meu trabalho, né? Então, colocando um pouquinho mais e sempre me apresentando. Não tenho uma agenda de tantas pessoas, mas pessoas literalmente valiosas. Então, acho que é importante essas coisas se firmarem, né? É bom, é muito bom.